Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 2 de outubro, hoje a igreja celebra a memória litúrgica dos Santos Anjos da Guarda. Hoje é dia de rezarmos e celebrarmos o nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda dado por Deus para nos levar para o céu. Vamos refletir o evangelho então de hoje? Se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e depois o versículo 10. Diz assim: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o convite de hoje de Jesus é que a gente se torne como criança. E a igreja celebra então os Santos Anjos da Guarda. A oração do anjinho da guarda não é poesia, não é bobeirinha que a gente usa com criança para dormir, não. Cada um de nós, assim ensina a palavra de Deus, assim professa a fé da igreja, cada um de nós tem um anjo da guarda, você e eu. São Padre Pio, se eu não me engano, é ele, né? E dizia assim: dai trabalho ao vosso anjo da guarda. Vocês pecam, vocês reclamam, vocês caem. Ai, Padre Pio, reze por mim. Mas o teu anjo da guarda dá serviço para ele. Então, rezar ao anjo da guarda é um dom, é um presente que Deus nos deu, para guardar em nós a nossa comunhão com Deus, nos livrar de tantos perigos físicos, da vida mesmo, mas também do perigo de perder o céu, do perigo de perder a salvação, do perigo, minha gente, da gente deixar de ser criança, né? Jesus está dizendo aqui, olha, diante dessa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta pelo poder, né? É uma pergunta pela vaidade, é uma pergunta de quem quer ser maior, é uma pergunta de quem morre de medo de ser menor, é uma pergunta de quem não é seguro de si mesmo, que precisa ser confirmado pelo outro. Quantas pessoas são assim, né? Elas não sabem quem são, elas nem se saboreiam. Precisa o tempo todo alguém estar elogiando, lembrando, essa insegurança. E aí Jesus vai dizer, chama a criança, põe no meio, olha, se não vos converterdes, é preciso haver uma conversão na nossa cabeça e no nosso coração, uma conversão em direção a essa infância espiritual, vamos dizer. Santa Teresinha do Menino Jesus trabalha esse tema, né? A infância espiritual, a pequenez. E isso é uma conversão, olha. Portanto, aceitar Jesus, a conversão que o Evangelho nos pede, é uma conversão para essa infância, para essa pequenez. Se você não se converter e não se tornar como criança, não entrareis no reino dos céus. Eu gosto muito dessa imagem. O reino dos céus como um lugar, Jesus usa isso, né? Várias vezes. Senão vocês não vão entrar no reino, como se o reino fosse um lugar. Mas lugar aqui enquanto uma lógica, né? Um conjunto de valores, uma perspectiva. Quem não é como criança não entra no reino. Não consegue entrar, fica grande demais. Não mergulha no reino, né? Não se aprofunda no reino, porque não é como criança, é uma pessoa pesada demais, vaidosa demais, chata demais, azeda demais, promíscua demais, gananciosa demais, ignorante demais, tudo aquilo que criança não é. E é por isso que às vezes a gente nem vê o reino de Deus e nem entra dentro dele. Esse entrar no reino dos céus, claro que Jesus está falando da vida eterna, mas já começa aqui, meus irmãos. Quantas pessoas têm dificuldade de entrar na igreja e permanecer, entrar numa comunidade e permanecer, participar de um grupo e permanecer. Começa bem, mas não persevera e sai ferido e machucado, revoltado, decepcionado, com o padre, com a coordenadora, com o vizinho, com o tio, com todo mundo. Porque falta uma criança interior, pessoas mimadas, pessoas birrentas, gente grande, homens barbudos. Mas não há ali uma inocência, uma pureza, uma simplicidade de criança, uma fraternidade de criança. E aí não consegue entrar no reino dos céus, nem lá no céu. E nessa terra aqui, não consegue entrar no reino de Deus, não consegue entrar numa pastoral, não consegue entrar no movimento, não consegue servir a Deus. Porque vive se machucando, vive se estressando, vive se escandalizando, vive se magoando. Nossas paróquias estão repletas de gente que não tem uma gota de criança dentro de si. E que vão embora praguejando, reclamando e culpando.
quem mais as serviu, quem mais as ajudou e quem as proporcionou a ter os melhores momentos da sua vida com Jesus. Hoje estão aí sendo caluniadas e apedrejadas por um bando de gente que é tudo e qualquer coisa, menos criança. No bom sentido. E aí, quando não é criança no bom sentido, parece criança, né? Birrento, manhoso, que o padre não me viu, passou na rua não me cumprimentou, a fulana chamou a outra, não chamou eu. E aí a gente fala, deixa de ser criança no sentido negativo. Mas se fosse criança no sentido positivo, era menos machucável. Se nós não nos tornarmos, meus irmãos, como crianças, nós vamos ser sempre cada vez mais pessoas muito machucadas e machucáveis. Tudo nos atinge, tudo toca nas nossas inseguranças de quem é o maior, de quem é o menor. Jesus está nos propondo uma liberdade muito maior e também nos ensinando que o reino dos céus, o reino de Deus, nos vem através dos pequeninos. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, dessas crianças. A dignidade da criança, a dignidade. E falar disso hoje em dia é muito importante também. Nós estamos num mundo que quer o aborto. Nós estamos num mundo que abandona as crianças, violenta as crianças, e nós estamos num mundo que faz da criança cada vez mais cedo virar um hominho, uma coisinha, uma mulherzinha já na sua sensualidade. O mundo não tolera a criança. Nem na barriga da mãe, aborta. Não tolera a criança. Se tiver 2 filhos, já vamos fazer essa laqueadura hoje porque, meu Deus, que loucura. É ou não é assim? É. E um mundo que quando tem as crianças já quer que elas virem hominho e mulherzinha antes da hora. Não tolera as crianças. E olha o que Jesus está dizendo, os pequeninos nos evangelizam. No seu jeito brincalhão de ser, no seu jeito simples de ser, a criança fala de Deus, aponta para Deus. E elas também, aqui Jesus vai reforçar, têm essa dignidade também, pois eu vos digo, os anjos delas no céu estão olhando sem cessar para a face do Pai. Portanto, que o meu e o seu anjo da guarda nos leve a ser um pouco mais parecido com as crianças para entrarmos no reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.